Se você quer resultados diferentes, mas continua fazendo as mesmas coisas todos os dias, você não precisa de mais motivação. Você precisa de um novo caminho. É isso que eu entendi que eu precisava fazer e eu encontrei as respostas fazendo esse desafio de 180 dias. Esse vídeo eu estou documentando e compartilhando porque hoje eu completo 15 dias do meu desafio. Então, essa reflexão eu fiz questão de trazer porque, para mim, ela é um divisor de águas. Porque ela mostra que, de fato, se eu quero resultados diferentes, eu preciso escolher caminhos diferentes. Eu preciso tomar atitudes diferentes e por aí vai. Bom, o meu desafio de 180 dias, eu peguei ele e dividi em 4 pilares. Pilar pessoal, profissional, espiritual e financeiro. Dentro de cada pilar, eu separei em caixas os assuntos que eu quero resolver, quero melhorar, eu quero evoluir, quero eliminar e por aí vai. E o que eu fiz? Eu fiz uma lista, eu tinha feito uma lista das coisas que eu estou vendo, que eu estou conseguindo evoluir e daquelas coisas que eu ainda estou meio travado e o que eu preciso melhorar. Eu fiz uma lista só para poder ter clareza de como está a evolução desse desafio. Então, são 15 dias e eu fiz questão de parar e fazer essas anotações. É muito importante, dentro do desafio, você conseguir mensurar e monitorar. Não só mensurar, mas também monitorar para justamente eu entender se o caminho e as escolhas que eu estou tomando têm sido positiva. Porque se não for, eu tenho tempo para poder corrigir. Eu não vou deixar em cima da hora, para tomar decisões, mudar a rota em cima da hora. Então, se eu conseguir ver que tem muita coisa que eu preciso melhorar, que eu não estou fazendo as escolhas corretas, eu consigo recalcular essa rota, me colocar ali no caminho certo para que eu possa caminhar e conseguir os objetivos que eu defini dentro do meu desafio. Então, peguei essa listagem, coloquei aqui. Lógico, tem coisa aqui que é muito particular, mas tem coisas que eu consigo aqui compartilhar nesse vídeo. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a parte do pilar pessoal e o que eu vi de positivo que eu já percebi de melhora nesses 15 dias. O primeiro delas é a melhora da rotina. Então, eu coloquei dentro do meu desafio que eu precisava melhorar minha rotina. Quando eu falo rotina, eu falo horário de acordar, horário de dormir, horário das refeições, horário para poder fazer atividade física, horário para poder fazer minha leitura, o meu devocional. Então, eu defini uma rotina e isso tem sido muito bom para mim. O interessante é que o resultado dessa rotina tem impactado em várias esferas, em vários pilares, como o pilar profissional, o pilar espiritual. Eu falei no vídeo anterior que todos eles estão interligados, né, trabalhando em sinergia. Então, algo que eu melhore no meu pilar pessoal vai refletir nos outros pilares, profissional, financeiro, espiritual e assim por diante. Então, essa melhora da rotina, eu tenho percebido isso nesses 15 dias. Lógico, tem coisas que eu preciso melhorar? Sim, tem coisas que eu preciso melhorar. Porém, estabelecer essa rotina e eu conseguir cumprir o máximo possível tem sido muito positivo. Eu tenho gostado bastante. Lógico, são 15 dias ainda, tem aquela empolgação de começar algo novo. Eu sei que isso acontece, mas espero que eu continue com essa rotina ao longo das outras semanas e até completar o desafio. Outro ponto que eu achei interessante, e aí são atitudes, foi o tempo de tela. Era uma coisa que me incomodava há muito tempo atrás, mas eu não conseguia melhorar isso. E com o desafio eu defini que eu precisava diminuir o tempo de tela, principalmente o tempo de tela com rede social. É lógico que hoje eu tenho um tempo de tela porque eu preciso o quê? Editar o vídeo que eu faço, embora eu faça uma edição muito simples, tá? Mas eu preciso editar e postar esse vídeo também. Então, acaba que eu fico ali um pouco, mas eu não estou consumindo o conteúdo. Eu diminuí. Como que eu fiz isso? Eu coloquei o limitador de tempo do celular. Então, eu defini 1h30. Então, dentro dessa 1h30 no dia, eu uso rede social. E isso me proporcionou o quê? Mais tempo para eu poder fazer outras coisas que eu vou compartilhar. Mas isso foi outra mudança, outra atitude que eu tomei, que tenho percebido assim uma mudança muito grande.
E foi o que eu falei, se eu não tomar essas atitudes, eu não vou conseguir ter o resultado, não vou conseguir ter a transformação que eu quero. Então é muito importante a gente ter clareza nesse sentido, caso você comece o seu desafio, você perceber as coisas que você precisa melhorar para você poder ficar mais próximo do seu objetivo. Porque se você não mudar, isso pode te afastar dos objetivos que você definiu para você. Outro ponto positivo que eu vejo é a constância na academia. Então, dificilmente aconteceu nesses 15 dias de eu ter faltado à academia. Então, isso é muito positivo, porque dentro da minha caixinha ali do pilar pessoal, eu tenho essa questão da mudança do meu corpo. Tá? Eu quero melhorar o físico do meu corpo. Isso vai me trazer benefícios, tá? Profissionalmente, financeiro. Eu quero melhorar a aparência. Então, tudo isso tem funcionado e essa constância na academia tem me ajudado bastante. Então, é outro ponto positivo. Agora, ligado até a questão do tempo de tela que eu defini, eu tenho conseguido ler mais. Eu já finalizei um livro. Ah, mas Jorge, só um livro? Era um livro que eu já estava lendo, faltava algumas páginas, alguns capítulos para eu poder finalizar, e eu consegui finalizar e já iniciei um outro livro. O que eu coloquei para mim? Ler pelo menos um livro dentro de um mês. Tá? Essa é a meta. Se eu vou conseguir, se eu não vou, eu não sei. Mas eu estipulei isso para mim. Então, eu já estou no meu segundo livro, estou lendo, coloquei ali na minha cama, no quarto. Toda vez que eu vou dormir, eu não levo mais o celular. E aí eu pego o livro e dou uma lida, pelo menos em 2 páginas do livro. Tá? Então, isso tem sido muito positivo. Até ligado com a questão da constância na academia, eu até falei da aparência, né? Então, essas mudanças que eu estou fazendo na aparência tem sido positivo para mim, ok? Então, vestimenta, ter feito a harmonização, é bem leve, tá? Não queria nada, nenhuma mudança, então aqui é bem leve, é só a marcação mesmo, e gostei muito do resultado. Então, essa parte de aparência também tem sido positiva, porque reflete o meu lado profissional, eu me visto melhor, eu me posiciono melhor com meus clientes, então isso tem sido bem bacana também. Então, eu consegui uma evolução nessa questão da aparência. E um ponto positivo, também muito bacana, que eu fiz até um vídeo sobre isso, é que eu abri espaço, tá, no meu armário para que coisas novas entrem. E eu acabei expandindo isso para outras áreas da nossa vida, porque é verdade. Para que coisas novas entrem na nossa vida, a gente precisa abrir espaço muitas das vezes. Então, é espaço com tempo, é o espaço físico mesmo. Então, eu abri espaço e aí estou agora colocando coisa nova e isso tem sido bem positivo, tá? Então são coisas que eu coloquei, que eu estou compartilhando de positivo do meu pilar pessoal. Tem a questão de pontos a melhorar? Tem. Nem tudo são flores. A gente está dentro, eu estou dentro de um desafio pessoal e tem coisas que eu tenho que melhorar. Por exemplo, a alimentação. Eu ainda não cheguei na alimentação que eu quero seguir. Então, eu estou ainda escorregando no açúcar, eu tenho comido uma quantidade um pouco a mais em determinados horários. Então, a alimentação é uma coisa que eu quero corrigir, que eu preciso melhorar. Outra coisa, o jejum. Eu não consegui aplicar o meu protocolo de jejum intermitente. Então, eu estou completando 15 dias de desafio e ainda não implementei o jejum intermitente. Então, isso é uma coisa que está me incomodando e eu vou ter que resolver. Não tem jeito. Não adianta eu só ficar falando, eu tenho que mudar. Então, isso aqui é comigo, eu tenho que começar a aplicar o jejum intermitente. Outra coisa que eu coloquei aqui, e eu quero compartilhar muito sobre isso, que é o tempo de TV. Na minha casa, eu não tinha assinatura de nenhum streaming, tá? Eu não assinava nada, por quê? Eu chegava do trabalho, em casa, ou eu ficava no computador, fazendo alguma pesquisa, lendo um livro, ficava também no telefone, ficava bastante no telefone, mas eu não tinha assinatura de nenhum streaming, para eu não ficar vendo televisão. E aí o que aconteceu? Eu assinei o streaming
e agora eu fico vendo televisão praticamente todos os dias. Todos os dias eu vejo uma série ou um filme que lança, e isso estava fora da minha rotina. Tá? E eu percebo que isso está me atrapalhando um pouco, porque está atrapalhando um pouco a minha rotina, embora eu tenha melhorado muito. Eu falei para você que tem coisas que eu quero ajustar, porque não é todo dia, mas algumas vezes eu acabo indo dormir um pouco tarde do que eu coloquei para mim, porque eu fico vendo uma televisão, mais um capítulo de uma série e por aí vai. É uma coisa que eu preciso corrigir, porque eu coloquei a assinatura do streaming até para o meu filho também, quando ele está comigo, e para ele poder assistir na casa dele também, na casa com a mãe. Mas eu preciso resolver isso. Não tem jeito, eu vou ter que pensar em alguma coisa, definir um horário, um dia específico para eu poder ver a TV. Porque é só por isso, porque acaba me tomando tempo que eu poderia estar lendo mais capítulo, eu poderia estar estruturando aqui a questão do livro e por aí vai. Então é uma coisa que eu percebi que não estava antes e agora está, que eu estou sentindo que está me atrapalhando. E eu preciso corrigir isso, ok? Então isso eu coloquei dentro do pilar pessoal. E agora, partindo para o pilar profissional, o que eu acho legal de positivo foi a melhora da minha agenda de trabalho. Isso conseguiu otimizar o meu tempo. Então eu consigo gerenciar melhor o meu tempo com meus clientes, com as atividades do trabalho, e isso tem sido positivo. Preciso melhorar? Preciso melhorar, mas para o que eu estava antes, eu já avancei significativamente. E isso tem sido muito bom, porque me permite ter clareza para que eu conseguir novos clientes. Então, tem me permitido eu mapear melhor o mercado e eu conseguir novos clientes, novas parcerias. Então, é um ponto positivo. E o surgimento dos atendimentos. Então, pacientes que estão voltando para eu poder fazer o atendimento, porque eu também sou nutricionista, então eu tenho feito atendimento. Hoje eu só faço atendimento online, depois do horário comercial ou nos finais de semana, e eu tenho conseguido colocar uma agenda aonde estou conseguindo atender. Então isso tem sido bastante interessante, porque eu voltei agora, estou voltando, e isso vai ter um impacto positivo no meu pessoal, no meu pilar pessoal, e principalmente no meu pilar financeiro também, tá? Que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, esses são os pontos positivos. O que eu preciso melhorar, o que eu estou vendo, é questão de ordem de prioridades de algumas coisas do trabalho, mas isso é uma coisa que eu tenho que sentar, tenho que alinhar, não tem jeito, eu preciso investir um tempo ali para poder ver isso. É uma coisa que eu vejo que eu preciso melhorar dentro do pilar profissional. Avançando para o pilar espiritual, o que eu vejo de positivo é uma rotina. Minha rotina melhorou um pouco do que eu tinha. Na verdade, eu não tinha uma rotina espiritual. Então, hoje melhorou um pouco com a leitura da Bíblia, fazendo meu devocional, fazendo é, é, todas as atividades do livro que eu estou escrevendo. Então, isso tem sido bem positivo. Tá? A célula, então agora participando de uma célula. Eu nunca participei de nenhuma célula, então isso é muito bom, tem sido bastante interessante. Mas o que eu preciso melhorar é a minha rotina, os meus encontros, o meu compromisso nos cultos. Eu preciso, às vezes eu falto, não vou, então assim, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que colocar isso como prioridade, eu tenho que colocar isso como um compromisso inegociável. Eu tenho que ir lá, domingo, horário tal, eu tenho meu compromisso no culto, na igreja, e eu não posso faltar. Isso é uma coisa que eu vou ter que resolver, então eu coloquei aqui um ponto a melhorar. Quando eu vou para o pilar financeiro, o que eu vejo de positivo é que nesses 15 dias, lógico, não foi só apenas nesses 15 dias, eu já venho conseguindo fazer esse tipo de mudança, quitação de algumas dívidas. No passado eu adquiri algumas dívidas e hoje eu já estou com praticamente 90% delas quitadas, liquidadas. Então, uma ali que eu preciso acertar, mas isso já foi um avanço muito grande. Isso me traz uma tranquilidade, me traz uma clareza para eu poder realocar, pensar em outras coisas, não fico preocupado com aquela coisa, eu tenho uma dívida, e as pessoas ligando, cobrando, então isso tem sido bastante positivo. Tá?
Prioridades, eu defini prioridades, principalmente prioridades de compra também. Então, eu parei um pouco aquela ansiedade. Quando eu queria alguma coisa, eu simplesmente ia e comprava. Hoje, deu uma acalmada muito grande. Eu penso, eu vejo qual é a prioridade disso, qual o impacto que isso vai ter se eu comprar agora e se eu comprar daqui a 2 semanas, 3 semanas, daqui a um mês. Então, tem sido bastante cauteloso com isso e tem sido muito, muito positivo. O dinheiro novo, tá? Isso está sendo bem bacana, foi o que eu falei, aquela questão profissional, retomando os atendimentos com calma, mas retomando. Então, é um dinheiro novo e esse dinheiro tem me permitido fazer aumentar aí a reserva de emergência, que todo mundo precisa ter uma reserva de emergência, ok? Prontos a melhorar, compras, eu ainda compro alguma coisa que eu poderia estar esperando, que às vezes não tem tanta necessidade, preciso melhorar, ok? Nem tudo são flores. E planos para novos projetos, eu preciso fazer um plano financeiro para projetos futuros. Então, por exemplo, eu tenho a questão do livro. Eu me comprometi que eu não vou usar a minha fonte de receita para eu poder investir no livro. Então, tem que gerar um dinheiro novo para eu pegar esse dinheiro e investir na produção do livro. Então, eu preciso de um planejamento, eu preciso melhorar meu planejamento, então coloquei aqui como ponto a melhorar. Então, dentro desses 15 dias de desafio, a minha análise é uma análise positiva, tá? De tudo que tem acontecido, de tudo que eu consegui fazer, eu vi que foi um saldo positivo. Mais uma vez, não é perfeito, muita coisa que eu tenho que melhorar, porém, eu também já melhorei muita coisa. Tinha muita coisa que antes do desafio estava travada, eu não tinha colocado como prioridade, estava sempre para depois, eu nunca começava, e hoje eu já mudei e estou mudando, então isso tem sido bem, bem bacana. Essa proposta de desafio é justamente você definir objetivos, mas ter clareza para definir um plano de ação. Esse plano de ação, ele vai exigir mudanças, mudanças de atitude, comportamento e, como eu falei, principalmente no estilo de vida. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu vou precisar mudar o meu estilo de vida. Eu não tenho como conseguir essa mudança, viver uma vida extraordinária, próspera e abundante, se eu não mudar o meu estilo de vida. E as pessoas precisam entender isso, porque às vezes a gente fica preso ali, enraizado com coisas que não faz sentido nenhum a gente ficar preso. A gente precisa abrir a nossa mente, lógico, sempre com humildade, eu falo muito isso, principalmente quando eu estou lendo os capítulos do livro que eu já fiz até o momento, então eu falo muito de humildade, mas preciso mudar o meu estilo de vida, porque senão não tem como eu querer algo e o meu estilo de vida não está conectado, não está alinhado. Igual o exemplo que eu dei num vídeo falando sobre a minha imagem, que eu quero melhorar a minha imagem, porque não tem como eu estar ali criando uma rotina espiritual dentro de uma célula, mais próximo do culto, dentro da igreja, servindo, participando, e eu ter uma imagem desleixada, uma imagem de um cara que não está preocupado em se arrumar, não está preocupado em falar bem, não tá preocupado com a imagem em rede social. Ela está desconectada. Eu preciso estar com isso alinhado para que eu possa me sentir bem e avançar. E até o ambiente perceber isso também, eu preciso estar alinhado. Se eu não estiver alinhado, não vai fazer sentido. Existe um ruído de comunicação ali. Tá? Então, essas 2 semanas de desafio, na verdade, 15 dias, o saldo final, para mim, é um saldo positivo. Tá? É um saldo positivo e eu só preciso controlar, porque eu estou sentindo que eu estou um pouco empolgado demais. Eu estou um pouco empolgado. Então, assim, eu percebi isso na semana, porque eu já estava mexendo em um outro projeto meu antigo. Eu estava começando a mexer nele. Eu falei, opa, eu estou começando a dar atenção e direcionar energia para esse projeto, sendo que eu tenho o projeto principal que eu defini, que é o livro. Eu já estava começando a desviar a minha atenção, de compartilhar a minha energia.
Eu não posso fazer isso, porque isso é um erro que eu cometia no passado. Então, os resultados que eu conquistei até hoje foram com as atitudes que eu tinha do passado. Então, se eu quero resultados diferentes, eu preciso de atitudes diferentes. Até isso eu já tinha colocado dentro da área que eu quero desenvolver. Tá? Então, eu estou sendo muito transparente. Eu falei que eu ia documentar e compartilhar. Não existe perfeição, não é para dizer que existe um mundo perfeito. Eu estou longe disso. Eu quero compartilhar o máximo possível da realidade, sem filtro. Então, estou dizendo aqui que eu preciso melhorar, os meus erros, da mesma forma, os meus acertos e o que eu estou evoluindo. É sobre isso, ok? Bom, deixa eu ver se eu preciso mais alguma coisa. Acho que não. Espero que você tenha gostado. Eu já te faço o convite. Siga o canal, comenta, curte. Você está participando de um projeto que está saindo do absoluto zero, tá? De um cara comum que está construindo algo do absoluto zero, que a intenção é servir e transformar vidas. Quem sabe, da mesma maneira que eu fui motivado lá atrás, esse vídeo não motiva você para fazer também o seu projeto. E eu estou aqui para poder te ajudar, cara, te ajudar. Se você precisar de alguma ajuda, alguma orientação, o que eu souber, eu vou estar com muito prazer compartilhando aqui com você. Beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Quem sabe eu faço outro review depois de um mês de desafio concluído. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.